Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Dias, do PTTcast, e estamos mais uma vez em mais um episódio. E um episódio maravilhoso, que aliás, foi um episódio que foi pedido por muitas revendas. Eu confesso que por alguns motivos eu fiquei assim, meio resistente, porque é uma mesa técnica. E hoje teremos uma mesa técnica com um time de peso, e o cara, quando é muito comercial, né, fica um pouquinho preocupado. Mas eu montei um formato aqui que vai ser muito legal. Eu convido vocês a ficar até o final, que vai ter muito papo bom aqui hoje. E no final eu vou dar um recado sobre o PTTcast. Fica até o final que vocês vão saber, tem coisa boa e novidade vindo por aí. Mas sem delongas, porque hoje eu quero ouvir mais, porque eu quero aprender, né? Estamos aqui com a mesa Júlio Roland. Já começo dessa maneira aqui, tá? Já começo dessa maneira. Já vai se apresentar, Júlio. Muito obrigado pela honra de te ter aqui conosco, tá? Francisco, meu amigo, Francisco Souza, mais conhecido como... Chico, é o Chico da galera, é o Chico das revendas. Chico, muito obrigado aí, que honra te ter aqui conosco, agradecer a Raitera, obviamente, agradecer também a Chico, agradecer a GRS pela presença, tá? E nosso amigo Alex, muito obrigado aqui, agradecer também o pessoal da 3R pela sua presença, agradecer a sua vinda aqui, é uma honra ter aqui conosco. E daqui vocês já viram como é que vai começar, né? O negócio aqui vai ficar bom. Então, como eu vou fazer? Vou deixar eles, obviamente, se apresentar. E para eu não falar muito, eu montei, junto deles aqui, a galera ajudou, tá? Algumas perguntas, porque eu quero ouvir. Eu vou perguntar e eles vão falar e a gente aqui vai bater um papo gostoso, como eu costumo brincar, papo de bar. Papo de Conexão Raitera. Aí eu tô em casa, hein? Em casa, né? Aí eu tô em casa, hein? Agora tem aquele pós ali, exatamente. Fica... Começa por você, Júlio, se apresentar seu... Pra quem não te conhece, né? Pra quem não te conhece ainda. Não. Sempre humildade, pé no chão, bola no chão. Vambora. Tiagão, obrigado pelo convite mais uma vez. Satisfação muito grande estar aqui. Eu tô sempre acompanhando todos os PTTcasts aqui. Pra mim é uma satisfação muito grande. Agradecer meus colegas aqui, amigos de profissão, muito a longa data aí. O Chico, o Alex aí. Então, pô, quando teve o convite, eu não tive dúvidas aí. Vai ser bem bacana. E pra quem não me conhece, pessoal, meu nome é Júlio Roland. Trabalho há mais de 10 anos aí na Raitera, vim de mercado de revenda, passei por distribuidor, comecei lá atrás, 16, 17 anos, estudando, limpando base, limpando rádio, provavelmente que nem meus colegas, meus amigos aqui, vim escalando aí até chegar na Raitera aí e hoje fazer webinar, trabalhar no fabricante, tá junto, presente com todos vocês aí, tanto na parte de treinamento como de suporte técnico aí, e vamos trocar muita figurinha com certeza, um prazer estar aqui. Então eu vou levantar uma coisa aqui que eu nunca te contei. Vamos lá. O Jefferson Camarota, não sei se você lembra dele, Jefferson Camarota é um Lembro. Ele assiste todos também e ele já até sabe o que eu vou falar aqui. Quando eu tinha meus 22, 23 anos de idade, lá quando eu estava trabalhando numa revenda, eu tinha um sonho de te conhecer. Que isso? Sonho profissional de te conhecer. Imagina. Ele falava tanto do Júlio, já naquela época, não, que eu conheço que ele trocava muita ideia contigo, informação técnica e tal. Eu falei, cara, e a honra de te ter aqui nessa mesa hoje, assim, é uma satisfação enorme mesmo, Júlio. Muito obrigado por estar aqui e mais uma vez agradecer aí a Raitera por estar proporcionando esse momento único aqui para o mercado de rádio. Imagina, eu converso com o Jefferson até hoje. Legal. A gente teve algumas coisas particulares ali em comum, a gente acabou ficando colega, até hoje a gente troca ideia. Imagina, para mim é sempre um prazer estar presente ali, trocando ideia com a galera, compartilhando, então legal, prazer Júlio. É todo meu. Obrigado, Júlio. Imagina. Chico. Pode ser Chico. Pode ser Chico. Vambora, com você, se apresenta aí, meu amigo. Primeiramente, eu fico muito contente de ser convidado pelo PTTcast, porque eu sou um fã já, né, do PTTcast, assisto todos. E agora está nessa mesa aqui, no PTTcast. E junto com essas feras também, né, que a gente sempre está conversando sobre engenharia, sobre projetos, e tá nessa mesa podendo falar um pouco do nosso dia a dia e compartilhar com o público, para mim é uma satisfação muito grande. Legal. Eu sou Francisco, sou formado em engenharia elétrica, né? Sou lá de 20 anos atrás, porém a minha carreira é dentro do telecom. Então acho que como o pessoal que eu comecei lá atrás na bancada, e meu primeiro estágio foi consertando rádio. Ei. Então assim, eu fui picado pela mosquinha da rádio comunicação, né? E já tenho esses 20 anos de carreira com rádio. E até tentei sair da área, mas não teve como. Puxou de volta.
a frequência não modulou, e aí eu acabei voltando, então aqui eu tô 20 anos na área de telecom, com radiocomunicação, espero que a gente tire o máximo de conhecimento nessa nossa conversa aqui e que o público consiga aproveitar bastante, que a gente traga a nossa experiência e possa compartilhar com nossos amigos da revenda, né? Legal, obrigado, Chico. Mosquitinho de rádio quando pica já era, Já, viu? Ah, Não tem- já era, cara. Não sai, não. Ó, eu vou interromper aqui, mas eu Já não vou- conheço um que entrou no mercado, saiu e nunca mais trabalhou. Isso não existe. É, Isso pior não que é existe. verdade. Entrou na área, acabou. É verdade, é verdade. Alex, meu amigo, sua vez. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite, tá? De participar aí do PTT Cast. Também acompanho bastante vocês aí. Obrigado. Para mim é uma satisfação enorme poder dividir uma mesa com pessoas como vocês, de discutir de um assunto que eu sou apaixonado, né? E, assim, eu sempre trabalhei com Radiocom. Eu tenho 20 anos também de experiência, sou formado em engenharia de telecomunicações. Comecei como estagiário de técnica eletrônica também, comecei consertando base de carregador, construindo base de carregador, né, em revenda também, passei por distribuidor, passei por revenda, acumulei uma boa trajetória, tem muita história aí, muita história compartilhada com algumas pessoas que estão aqui também, e como o Francisco falou, né, você foi picado pelo mosquitinho do Radiocom, você não consegue mais sair, Não né? sai. É muito... Então, um prazer estar aqui. Espero que vocês aí, o pessoal que está acompanhando a gente, as revendas, consigam aproveitar as dicas, os insights que a gente teve aí ao longo das nossas carreiras aí. Obrigado, Alex. Agora, antes de eu começar aqui as perguntas, uma coisa aqui interessante. Claro que a gente está falando aqui para muitas revendas do Brasil todo. Graças a Deus a audiência é bem legal. E vai aumentar agora, depois de hoje vai aumentar ainda mais. Opa, vamos lá. Mas eu quero até pontuar aqui um pouco para os técnicos de telecom aí que estão talvez começando na carreira. Aqui tem curiosidade, né? 20 anos, 20 e poucos anos, tá? A galera que começou lá na bancadinha de rádio, outro começou na... Então, assim, a galera que está começando, nós vemos até como... Aqui eu não vou falar nem como PTT Cast, vou falar como revenda mesmo, que existe uma dor técnica no mercado, Sim. né? E o técnico, o menino no bom sentido da palavra, né? O garoto que está aí começando agora, seus 18, 19 anos, 20 aninhos aí, que tá talvez numa dúvida, pô, esse mercado de rádio... Cara, abraça a causa porque tem mercado para você. A gente tá com 3 feras aqui, tá? Não é porque estão aqui, o mercado sabe do que eu tô falando, tá? Para os técnicos aí mais novos, talvez até o Júlio brincou, nem todos conhecem. Claro, pode ser sim, Júlio, que nem todos te conheçam ainda, principalmente Claro, essa com galera certeza. nova. Mas investe nesse mercado, tá? Aqui eu dou o recado para vocês, é uma dor no mercado, como diretor de revenda, como conversar com outros diretores de revenda, é uma dor no mercado. Então, galera da área técnica aí, existe um futuro promissor para vocês nesse mercado. Então, abraça, porque tem coisa boa. Se vocês olharem lá na frente, aqui a gente está falando de 20 anos. Eu não falo nem muito de 20 anos não, tá? Falo aí se especializar bem, 3, 4, 5 anos aí firme, Sim. com a tecnologia que a gente está aí desenvolvida, com acesso a informações, não estou nem falando só de PTT Cast, estou falando de webinar da Raitera, estou falando de visita do Chico e do Alex que vão lá nas revendas, estou falando que coisas antigamente não tinha tanto, tá? Exatamente. Cara, o que eles fizeram em 20 anos, vocês conseguem fazer em 3, 5 anos. 3, 5 anos. Thiagão, eu vou até complementar isso aí que você comentou. A maneira que a gente vê hoje para dar treinamento, para dar suporte, muito se reflete as deficiências que a gente encontrou lá atrás. Exato. Eu até compartilhei aqui em off com vocês que uma das maneiras que a gente enxergou a gente nunca teve informação manual fácil, vídeo, passo a passo. A gente não teve isso. É muito na cara, coragem, tentativa e erro. Pô, e hoje a gente tem tanta informação, tanto manual, tanto treinamento, cada vez mais informações. Então, essa dica que você deu vale ouro. Tem o treinamento da Raitera que a gente tem os webinars lá, canal no YouTube maravilhoso, tem a plataforma da Raitera de estudos, caramba, tem uma série de coisas que não tinha antigamente. Que não tinha antigamente. Tem o PTT Cast, que é um pouco de informação também, claro. tem muita coisa. Bastante tem muita coisa. Hoje o universo está muito rico. E essa dica que você deu do cara, em 3, 5 anos já tá voando, pô, eu comento isso internamente lá na Raitera, eu falo, o Zé novinho, cara, eu espero que menos da metade do tempo que eu levei pra estar no meu nível, ele vai estar voando, cara. Voando. E eu espero que as gerações próximas... Mais ainda. Mais ainda. Esse negócio de tempo é relativo. Estava conversando eu e o Alex, né, também, antes da reunião. E a nossa geração, essa geração de 20 anos atrás,
é uma geração que começou literalmente como estágio e consertando placa, trocando diodo, trocando a tecla do PTT sem saber o que era no começo, vai trocando para mim. Então a gente foi aprendendo eletrônica, fomos aprendendo a mexer, a ler os circuitos eletrônicos, a ler os manuais, né, do rádio, entendemos um pouquinho como é o conceito da parte técnica e eletrônica do equipamento. Então, esse é o caminho da evolução. Então, como a gente conseguiu chegar em 20 anos, hoje existe uma demanda e uma estrada. Quem entra como estagiário na área de telecom pode contar que tem uma estrada toda para percorrer. Ele vai conseguir evoluir muito dentro dessa área. E não precisa, tá? Não é regra, mas não precisa sair do mercado de rádio, não. Não, Sou telecom, sim, vou fazer. claro. Cara, só o mercado de rádio tem uma fatia É gigante. um mercado gigantesco, né? Eu sempre comento assim, quando a gente tem que explicar o que a gente faz, quando eu pergunto o que você trabalha. Aí você fala, eu trabalho com rádio comunicação, a pessoa fala, rádio comunicação é o... Cara, não sei você, Alex, mas você Radinho. fala, sabe aquele rádio do shopping, da polícia? É mais ou menos aquilo ali, sabe? Fala exatamente dessa Porque forma. aí o leigo entende, mais ou menos. isso Eu já aí. sempre falo O isso. que a grande maioria não imagina é o tamanho gigantesco que esse mercado tem, da importância que tem, do que tem por trás, da infraestrutura, da tecnologia que é empregada naquilo ali, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, essa questão de você atrair uma pessoa atrair uma pessoa para esse mercado, você atrair uma pessoa para esse mercado, às vezes é muito por isso. A pessoa fala assim, poxa, mas eu vou trabalhar com radinho, mas ela não imagina. Não imagina, fala assim mesmo, A- radinho. Radinho, dá até uma dor no Dá coração. até uma dor, dá até uma dor. A pessoa não imagina a quantidade de tecnologia, o quanto ele pode explorar ali dentro, entendeu? Eu falo que a pessoa fala radinho, eu falo, me chama de Tiaguinho, mas não fala radinho, então, E é legal você compartilhar essa conversa, porque incentiva os mais novos, né? O Alex já deu um exemplo Sim. da grandiosidade de um projeto de rádio, então incentiva eles a entenderem que essa é uma área muito boa, que a tecnologia está sempre avançando cada vez mais. Sim. Então pode vir para nossa área de rádio que tem Boa. mercado. Isso não estava nem na pauta, mas eu achei interessante colocar, porque, Legal, poxa, bem legal. o tempo de vocês, a estrada, acho que vale muito. Vamos lá, eu vou começar aqui com algumas perguntas que nós formulamos. Começando aí pelo Júlio. Júlio, responsabilidades e desafios que você tem aí no dia a dia, vocês também podem começar a formular aí a resposta de vocês, que aí é importante todo mundo responder. Responsabilidade e desafio que você encontra no dia a dia. Já que a gente começou a falar da galera até mais nova técnica, também é bom que dá uma direção aí pro pessoal. Sim, claro. Pessoal, para quem tá vendo agora, né, responsabilidades e desafios. Eu comecei limpando base, fazendo manutenção em rádio. Thiago, naquele tempo, nem programação eu fazia. Tinha um cara que fazia programação, eu só clonava a máscara. Caramba. Eu não tinha noção nenhuma. Pô, e hoje eu tô no fabricante dando treinamento. Então, assim, complementando esse recado, pessoal, vem que dá muito bom, viu? Tem que se dedicar, tem que ter estudo, tem que ter dedicação, Sim. mas você vai chegar lá. Respondendo a pergunta, até para compartilhar. Hoje, na Hytera, eu sou responsável por treinamentos, não só no Brasil, como na América Latina. Mas a maior parte desse tempo, todo mundo me conhece por suporte, né? Eu dei suporte muitos anos, eu transicionei isso recente para o José. Tá, mas hoje, basicamente, a minha responsabilidade é treinamento e tá acompanhando o time de vendas, time de pré-vendas, para ajudar na solução. Então, hoje, a Hytera enxerga que o treinamento faz parte da venda e da pré-venda. Então, ela entra como um produto ali junto também. Além de capacitar as revendas. Um exemplo muito bem básico, né? Dificilmente você vai trabalhar com algum tipo de produto ao qual você não domine. Você não vai explorar muito a fundo, você não tem muita confiança. A partir do momento que você tem conhecimento, você tem onde buscar informação, você sabe com quem buscar, aí vai embora. Então, basicamente, o meu dia a dia é esse hoje. Aí a gente vê, né, a Hytera com essa preocupação, porque nós estamos vivendo no tempo da experiência, tá? Sim. E não tem como ter experiência se você não tiver treinamento e pós-venda. Não tem como. Cara, Não tem acabou. como. Tu não tem um pós-venda, tu não tem um treinamento, você não tem experiência. Você tem, mal comparando, você vai na vendinha da esquina para comprar um negócio, paga aqui, toma, pegou. É isso aí. Você não tem Exatamente. experiência, você não tem nada, mas bacana. Então a gente E- enxerga muito isso daí. Muito. Legal. Eu acho que é um dos nossos grandes diferenciais. Pilar Com da certeza. Hytera, eu vejo. É um tá, dos nossos Júlio? pilares, é a parte de treinamento. Educação. Inclusive, a gente faz semanalmente, quinzenalmente, tem a parte online, tem a parte presencial, então a gente investe muito. Eu creio que um dos teus desafios aqui, né, falando um pouco de desafio, talvez é dar conta, né, É desse verdade. Brasil continental, É verdade. que não é um negócio pequeno, só São Paulo já é um país, né? É muita coisa. Assim, São o Paulo já é um fato do Brasil ser muito grande é um lado positivo, porque o nosso mercado é muito grande, Boa. muito professor, tem muito para crescer.
Mas pra quem tá em campo aí, meus amigos... Muita peculiaridade. É muita. Não, eles chegaram aqui, História. pegar um gancho aqui quando eles chegaram, aí fizeram boa viagem, eles ficaram até. Ah, não, viemos de São Paulo. Nós estamos no Rio, né? Gravando aqui no Rio. É puxado. Mas o São Paulo-Rio já ficou. É bate e volta. Bate e volta. É bate e volta. Com todo respeito, pessoal, todas as regiões, mas assim, ó, pra quem tá no eixo sudeste, São Paulo, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, assim, rápido. 40 minutos. É mais muito fácil. O Alex até comentou, é mais fácil sair de casa, vir até aqui do que às vezes cruzar São Paulo. Cruzar São Paulo, é verdade. É impressionante É isso. verdade. Chico, vamos lá, só para manter essa ordem aqui, Claro. tá? Chico, tuas responsabilidades lá na GRS, mandar um beijão também pro pessoal da GRS lá. E os desafios, né? Que também. Eu acho que diante dessas responsabilidades de pré-venda, de pós-venda, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito gostosa, que é de estar dando o melhor produto para o cliente e para as revendas. Então eu me sinto um pouco responsável pela entrega das revendas também. Então, quando eu vejo um projeto sendo entregue com valor agregado, eu fico muito feliz de estar junto acompanhando nos projetos, eu fico muito feliz vendo a implantação, entendendo que tudo dá certo. Então, a gente tem a rotina diária, que é aquela rotina de sempre, e a gente tem essa parte gostosa, assim, de planejar com a revenda, de fazer o projeto junto, a gente gosta. Ver o filho nascer, né? Ver o filho nascer. Caramba. Isso aí. E prazeroso. cada experiência é biblioteca pra gente. A gente pega aquela experiência, guarda na nossa biblioteca e vai servir como realimentação. Então, assim, é um prazer, é uma responsabilidade prazerosa poder participar de projetos. O coração fica até peludo, né, cara? Fica feliz, assim. É muito bom. O olhar apaixonado de vocês que é legal, é diferenciado. Thiago, ó, é diferenciado. Quando a revenda, quando qualquer um de vocês manda uma foto, um vídeo ou um texto que seja, Alex, Chico, Júlio, quem quer que seja, funcionou do jeito que você falou, não, ficou melhor. Cara, do lado de cá você não tem noção como é que a gente fica. Você não tem noção. Já fica a dica pra galera aí, gente. Vamos mandar conteúdo pra eles aí que vamos também... É uma troca, né? É uma troca. Acho que o vendedor ele fica feliz com a venda, né? Com a satisfação. Mas o técnico, o engenheiro, cara... Com a entrega. Quando tá entrega, o usuário final, quando a revenda vem, fala que deu tudo certo ou superou a expectativa, do lado de cá, hein, Chico? Como é que faz, hein, Alex? A felicidade, né? A felicidade. E um alívio também, Dá um friozinho na barriga, mas meu Deus. Dá um friozinho, Lembrando, assim, que muito acesso nosso é online. Às vezes a gente não está no cliente. Então a gente tem uma experiência de campo, mas muitas vezes a gente tem que deduzir, tem que criar um campo mental do que está acontecendo no projeto para poder ajudar, né, na solução. Então a gente vai, ela faz isso, o cara liga e fala, pô, deu certo, Chico, obrigado. Caramba. Pô, é simples, era simples, né? Então a gente adora esse tipo de atendimento. Legal. E deixar aqui o Alex também falar das suas responsabilidades lá, Alex, mas antes, agora o nosso lado, né? Pelo menos o nosso, mas eu sei que é pelo menos da maioria das revendas. Acaba... Vou fazer essa comparação aqui, mas vocês vão interpretar bem. Acaba sendo até um pouco de super-herói daquele cara que tá lá na ponta, o técnico que tá lá na ponta. Com certeza. Caraca, tipo, com Júlio, certeza. Chico, Alex. Pô, dá aquela... É uma coisa que eu sempre dou prioridade. O cara ligou, falou que tá em campo. Se eu tô fazendo uma atividade que não é um outro suporte para uma outra pessoa que está em campo, eu paro para dar atenção, porque eu já passei por essa situação. A gente já teve lá na ponta, né? Você está lá na ponta e na época não ter as facilidades que a gente tem hoje. Então, quando eu me liga, que eu vejo que o cara está em campo, eu faço questão de dedicar aquele tempo, o cara, debruçar sobre o problema dele, tentar ajudar, porque faz toda a diferença. É o cliente no cangote do comercial da empresa, o comercial no cangote do técnico que tá lá na ponta e o técnico, coitado, com EPI, com um monte de coisa lá. Júlio, Chico, Alex, me ajuda. É isso. Pelo amor de Deus. É isso. Alex, mas vamos lá, suas responsabilidades na 3R, também mandar um beijão pro pessoal da 3R. E suas responsabilidades e desafios aí do dia a dia. Na 3R eu sou gerente de engenharia e assistência técnica, né? Então, hoje nós somos estruturados com uma parte de assistência, então eu toco mais a parte administrativa da assistência técnica, né? Dou uma supervisão geral para eles e dou algum suporte na parte mais assim do nível mais superficial, porque os meus técnicos já são bem maduros para a parte de manutenção. E a maior parte das minhas responsabilidades são na parte de treinamento, do suporte para revenda, né, do ajudar no desenvolvimento de um novo projeto, de escrever um termo de referência. Então, esse é o que a gente faz demais, assim, tá? Otimizar um projeto, às vezes
O cara te chega com uma necessidade e ele fala, putz, a necessidade do meu cliente é essa. Mas só que eu não sei muito bem o que entregar. Então é a hora que você pega e fala, olha, a gente tem essas opções. Qual que é o budget que o seu cliente tem? Então, ó, com esse budget a gente consegue entregar isso daqui. Meu cliente ele precisa de uma solução mais enxuta possível. A gente ajuda a dimensionar uma solução enxuta. Não, meu budget não é problema. Ele quer um negócio top de linha, referência de mercado. A gente também consegue dimensionar isso daí. Então, esse é o nosso foco. Entender a necessidade e entregar a melhor solução possível para aquele cliente. E tem encaixe para todo tipo de cliente, todo perfil de cliente. Todo tipo. Desde um cliente que quer colocar um ponto a ponto dentro de uma operação pequena até o cara que quer montar uma solução estadual. Legal. O cara quer montar uma rede tetra para cobrir parte de um estado. Então, a gente dimensiona de qualquer tipo de projeto, sem restrição. E a gente Bacana, adora quando mandam esses projetos cabeludos pra gente. Eita, olha só. A gente gosta quando logo manda pra gente desenhar junto, né? Sabe o que acontece? Ó? É que assim, a gente recebe muita demanda que é comum pra gente, que talvez pro universo da revenda, às vezes é um desafio, às vezes é a primeira vez, mas pra quem tá no distribuidor, pra quem tá no fabricante, às vezes é o nosso dia a dia já. Só que às vezes quando vem esse pontinho fora da curva, vamos conversar, Chico, vamos conversar, Alex. Esse aí é aquele de, vamos bater um papo? Então vamos lá, em cima disso, né? Qual o suporte, tá? Vamos continuar aqui na ordem, Júlio. Sim. Qual o suporte aí não vou falar pode ser difícil, mais complexo que você tenha feito, que você pode recordar? Claro que tem muitos, mas qual o mais complexo aí que você tenha feito, que você lembre? Chico também, daqui a pouco na ordem, Alex aí, vai pensando aí. Tem muita história. Eu vou lembrar do mais recente, vai. Tá, Eu vou falar bom. o mais recente pra não ficar requentando história, vai. Vou lembrar do mais recente. Pode ter umas que não pode nem requentar agora. É verdade. Deixa pra lá. A gente recentemente, colocou um DMR Tier 3 outdoor, tá? Outdoor, single site. Ele não usa servidor local. A área de cobertura, assim, do negócio foi, assim, muito grande, mas muito grande, totalmente fora da curva. Vou dar um exemplo para vocês. Quem segue meu Instagram, viu? Eu postei uma foto com o Radiotex. Tiagão, o pessoal da técnica já vê que vão me fuzilar, mas eu tenho vídeo, foto, documento para provar. Com HT de 2 watts, a gente cobriu 28 quilômetros. Caramba! Se eu não tivesse lá fazendo foto, fazendo vídeo, documentando, eu não iria acreditar. Se você me manda uma revenda qualquer que tá fazendo um teste, Júlio, o HT falou 28 km com um rádio de 2 watts. Imagina. Eu ia falar, tava no Everest exatamente. Era o deserto. Exatamente. Mas assim, qual que foi o diferencial? A torre bem alta, 60 metros. Esse DMR Tier 3 Outdoor, ele tem dupla diversidade, ou seja, ele tem 2 antenas de RX, o que aumenta muito a capacidade do receptor do HT, viu, pessoal? O que dá a área de cobertura para o HT é o receptor, tá? A dica aí. Isso aí melhora drasticamente. E, obviamente, a tecnologia embarcada dentro desse Radiotex é muito superior ao que tem hoje no mercado. Então, ajudou muito. Mas, assim, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Caramba. E a dificuldade de programar um sistema novo, tudo novo. Então, não vou nem revelar detalhes, mas teve muita coisa. Ele foi tentativa e erro até chegar ao resultado ali. Complexo, né? Complexo. Foi bem complexo. Mas deu aquele friozinho no final de tipo, funcionou. Esse aí, então... A gente tem 2 friozinhos, Thiago. O primeiro, como é que eu vou fazer isso? E o segundo... Graças a Deus que isso funcionou. Esse aí deve ter dado uma alegria especial. Tá em fase de teste e por enquanto a gente tá bem otimista aí que com certeza a gente vai fazer vários aí pelo mercado. Graças a Deus, não sei qual é a revenda, mas prosperidade aí pra essa revenda e tomara que dê muito certo aí. Não é a Teledias ainda. Ainda. Não. E não só outro, vai ser vários cases. Vários cases. A ideia é que tenha vários cases desse daí. Esse aí vai ser um modelo padrão. Vai ser um modelo. O Júlio vai chegar assim, esse aqui foi 20, esse aqui é 20. 20? Beleza. Vai ser um modelo, Thiago. Vai ser um modelo ainda. Vai ser um legal, modelo. Gostei, Júlio. Chico, vamos lá. Complexidade aí. Tem um antigo que eu tenho com muito carinho, que foi um XPT em 2017. Eu tava começando o XPT ainda, né? Eu ia falar de XPT também, Não, mas esse aí foi pesado. O XPT tava chegando, então não tinha muita... Tava zerado o XPT e caiu no meu colo, assim, o sistema. E aí eu li igual um doido pra aprender, pedi a ajuda do Júlio. E aí eu entrei no XPT, fiz funcionar, o XPT funcionou, então eu tenho com muito carinho porque estreitou muito o meu laço com a Hytera, com a parte de engenharia da Hytera, com o Júlio. E recentemente, eu acho desafiador quando tem que combinar sistemas, né?
Então a gente às vezes tem que pegar algo que já está funcionando para poder entregar algo para o cliente final. Ele quer que o sistema dele ainda continue funcionando com o sistema novo. A integração A ali. integração de 2 sistemas. Então, atualmente eu estou fazendo uma integração, já está entregue o XPT, entre XPT e sistemas diferentes aqui em São Paulo. Tetra aqui em São Paulo. Então é um gateway, né, com XPT e com o sistema Tetra, já baseado no Smart One novo. Então, Olha esse só. é o Smart One novo. Então, assim, é um desafio que a gente está tendo. O José está me ajudando muito. Obrigado para ele por estar me ajudando nesse projeto. Então é um. Olha, é um José, o desafio. copyright aí pra você, ó. É um desafio legal. Faz um corte e bota no Instagram. É, exatamente. Porque é customizado, então ele já está rodando o XPT, já está rodando o Smart One, agora só falta fazer o gateway com o Tetra. Então esse é bem desafiador e recente, né? Porque a gente às vezes fala um evento antigo e já a tecnologia já avançou. Então é bem legal dar um exemplo bem novo, assim, pra gente poder entender o desafio. Duas coisas aí interessantes, né? Aí aqui eu não vou falar só para os técnicos, para as revendas em geral. A primeira é que você repara que normalmente cai no colo uma novidade, né? Então, não é ficar com medo, né? Não só pela equipe que tem aqui, que a gente já está mostrando, Alex, o Chico e o Júlio com a Hytera, mas também porque senão a gente fica naquele quadradinho aí aqui como revenda, né? Fica naquele quadradinho, né, Alex? Sim. Pô, só tá naquele... Então, é sempre um novo, né? E para os técnicos em específico, também é pegar aquilo ali e falar, pô, não sei. Não, realmente, o Chico também não sabia. O Júlio sequer imaginou que ia conseguir 28 quilômetros ali. Imagina. É pegar e abraçar a causa e fazer acontecer, né? Sim. É isso. Boa, Chico. Alex, seus cases aí, Olha, vambora. Dentro dos meus cases, eu acho que o maior desafio que eu tive na carreira foi... Eu estava chegando novo numa empresa, eu já estava em uma outra empresa que trabalhava com sistemas troncalizados, só que analógicos, e caiu no meu colo para resolver um projeto complexo, que tinha sido uma tecnologia nova também, que estava começando no Brasil, de sistema troncalizado, e não funcionava. Em 800 MB não funcionava de jeito nenhum. Eu fui para lá, principalmente na parte que, para quem tem mais de 10 anos aí, ainda entende bastante da parte de RF. Cara, eu debrucei sobre o RF, debruçando, e análise de espectro, e nada de encontrar qual era o problema, várias idas e vindas. E como a gente estava falando, se a gente pegar 10, 12 anos atrás, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Não jamais. Tinha canal de YouTube. Jamais. Você contava no máximo com um amigo seu. No máximo. Manual, que queria passar informação, às vezes nem queria. Manual, tudo em inglês, tudo manual em inglês, tudo manual daquele jeito também, né? Informação bem superficial, debruçar sobre aquilo e entender. Até encontrar o problema que estava sendo gerado uma interferência para uma operadora celular. Caramba. Que era numa região de fronteira, estava do outro lado, estava no Paraguai, interferindo no meu canal de controle, que bloqueava o meu canal de controle e derrubava o sistema. E para descobrir isso Para aí? descobrir isso. Caramba, imaginei. Do outro lado ainda, tu tava vendo? Do outro lado. Beleza, descobrir. E para contornar isso? Porque a Anatel não tem influência do lado de lá. Aí você tem que fazer todo um estudo, redimensionar combinador, que a gente sabe, combinador é uma coisa que é complexo e caro, né? Então, foi um grande desafio esse daí. Mas que no final deu tudo certo, aprendi muito com esse problema, né? E é o que eu sempre falo, principalmente quando a gente está aplicando treinamento para revenda, né? O treinamento é muito bom, ele vai te dar um bom norte, mas aprender, cara, você vai aprender na hora que você tá ali no sufoco. Na hora que vem o problema, né? Na hora que vem o problema. Você viu que é baseado em Entendeu? sufoco a nossa experiência. A hora que você vai realmente consolidar o seu conhecimento, é a hora que você coloca a cara e fala assim, não, eu vou fazer. Agora eu vou fazer. E aí é onde você ganha a experiência, né? E mais recentemente com Hytera, o maior desafio meu foi numa implementação também de um sistema XPT, um XPT com Smart One, que para mim foi um desafio. Eu tinha recém-chegado, começado a trabalhar com Hytera, então para migrar assim, para virar a chavinha, isso daí foi um desafio grande. Como o Chico falou, então, né? É no sufoco, na luta, trabalho até investigativo, né? Imagina esse aí para tu descobrir que tava lá, trabalho quase investigativo, mas é o desafio, né? E tem que ler. E tem que ler. E tem que gostar, né? Tem que gostar de ler e estudar. Tem que gostar. Mas vou te falar, não tem uma satisfação maior
do que quando você pega, vai analisando, aí você pega enquanto fala assim, opa, aí dá aquele pum. Ah, que legal. isso não tem preço, É cara. isso. Isso Um não tem estalo, preço. né? É Isso não engraçado, tem né? preço. É Isso não tem engraçado. preço. É isso. Eu não ia falar isso aqui não, né? Porque, pô, nessa mesa aqui e com a minha história no mercado de rádio muito mais inclinado pro comercial, mas eu sou técnico de telecom e informação, né? De Olha informação, só, é. temos um currículo de- pra mim, manda Eu o sou currículo. técnico. Revelação, revelação na temos um mesa. desertor na mesa, olha só! Temos um desertor na mesa! Aí eu vou aqui pra em minha defesa, né? Vamos Eu lá. pago até hoje, não é mais o CREA, né? Agora é o CRT. No início era o CREA, Era o né? CREA. Depois mudou, agora é CRT, pago até hoje, etc. Mas assim, não tô falando que eu sou muito bom comercialmente, não. Tem muito a melhorar, mas eu não era um bom técnico, não. Olha, mas assim, muito ruim. Só que eu já subi torre. A maior torre que eu subi foi uma na Bahia de 180 metros. Nossa. Meu essa Deus era do céu, grande. não. Isso é um desafio. Essa era grande. Na Bahia, para um sistema Petrobras na época, muito tempo atrás, não era Teledias, não era nada, mas assim, desafio. Mas saí da linha, dessa linha. Poxa, você... E admiro vocês, porque realmente é o que o Chico falou aqui. Cara, tem que estar com essa questão do desafio que o Alex falou, da leitura do estudo que o Chico falou, de conhecimento, como o Júlio falou, tem que estar nessa pegada. Se não tiver nisso aí, você... Thiago, eu sempre falo pro pessoal, é continuar estudando. Não é porque se formou técnico, engenheiro, que você tem que parar. E principalmente na área de rádio, vamos trazer pro nosso mercado, todo dia tem coisa nova, Sim. todo dia tem um macete novo, tem bug novo todo dia, tem projeto novo todo dia, então a gente não pode parar. Essa que é a grande realidade. Mas se a gente parar, Chico, como é que faz? Como. Tem... Eu imagino o exemplo do Alex, né? Como lidar com o sinal do Paraguai. Então, pra gente tem muita coisa que é nova pra gente. Sim. Eu acho que a gente sabe resolver tudo, não. Tem hora que a gente pega e fala, meu Deus do céu, como que eu faço isso, né? E aí a gente corre atrás, às vezes conversa um com o outro, né? Com certeza. Pra poder trocar experiência pra poder resolver. E todo dia tem coisa nova e tem uma avenida de crescimento. Sim. Tem uma Sem avenida de dúvida. crescimento, né, Sem Alex? dúvida, sem dúvida. Pergunta aqui pra vocês. Nível. Pergunta até um pouquinho polêmica, mas polêmica até pra gente ter uma autoconsciência, né? Na visão de vocês, como é que tá o nível técnico das revendas, tá? Aí vocês podem, assim, dar um geral. Obviamente que tem umas que estão muito mais avançadas, outras estão numa média, né? Para também não rotular, né? Senão a gente vai rotular uma média. Como é que tá o nível das revendas? E se vocês têm alguma dica, assim, pra gente como revenda, né? Assim, poxa, isso aqui é legal, esse caminho é legal. Que vocês acham aí, Júlia, aí, começando aí pra... Eu vou puxar a resposta já partindo que o nosso mercado mudou muito, tem mudado. Eu acho que muito pelo trabalho da Hytera, a gente tem uma contribuição muito grande aí, não tem como não falar. Tá aí mesmo. Há mais de 10 anos a gente dá treinamento de bancada presencial e sempre com atualização. A gente criou o Wings University, que é uma plataforma de treinamento online, que a gente inclusive está todo ano atualizando, colocando mais coisas. A gente faz o webinar ao vivo. Tiagão, ali não tem corte, ali não tem edição. Eu respondo todas as perguntas ali ao vivo. Quando eu não sei, eu tenho sempre a umidade. Cara, não sei. Audiência altíssima. A audiência altíssima, inclusive. E aí eu tenho o Zé e o Cata no background ajudando a responder. Então, assim, pessoal, continuem acompanhando, continuem estudando, tá? E aí, partindo para o nível das revendas, tem melhorado bastante com isso. Mas ainda a gente falta muito para crescer, né, Tiagão? De norte a sul, de leste a oeste, não vou rotular nenhuma região nenhuma. A gente tem revendas que está muito à frente. Inclusive, a gente se assusta às vezes, porque o pessoal traz umas dúvidas e uns projetos que a gente... Rapaz, como é que o cara chegou nisso aqui? Quer falar em 28 quilômetros com... É nesse nível. Vambora. É nesse nível. Da mesma maneira que a gente tem revendas novas e revendas antigas que ainda estão num nível muito básico, que poderiam estar dando saltos maiores pelo nível de informação que a gente tem no mercado hoje. A gente tem não só o grupo técnico da Hytera, a gente tem outros grupos técnicos, então o pessoal tem onde recorrer à informação, mas em via de regra é continuar estudando e buscar informação, porque tem muito para crescer ainda no Brasil, muito. Nosso mercado para crescer muito ainda. Eu vou falar como revenda, eu não vou falar diretamente da Teledias não, vou falar como revenda, como eu falei, rotulando. Às vezes no empreendedor que está à frente dessa revenda, parece que dá uma preguiça mental talvez, uma preguiça de evoluir essa área, porque eu vejo também, a percepção até parecida com a minha, eu vejo que comercialmente as revendas tentam
até avançar, que é bom, claro, precisa Claro. de venda, precisa oferecer, mas parece que tem uma certa lentidão, não é preguiça a palavra não, eu usei mal aqui a palavra, é uma lentidão em evoluir com a mesma velocidade ali a parte técnica. Às vezes, pode ser que as revendas, né, até um recado aqui, às vezes acaba enxergando a área técnica um pouco como um custo e não como um baita investimento de diferencial de mercado. Exatamente. Só complementando, Thiago, é o seguinte, a venda ela é importantíssima, só que se não tiver a entrega, não vai acontecer. Se tiver um defeito, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer uma instalação, dar um suporte para o seu cliente? Você só vai fazer uma venda. Então você tem que ter um técnico, um engenheiro, um instalador capacitado, o tempo todo atualizado com as tecnologias, o tempo todo conectado, porque a gente vê muito o comercial sendo fomentado, né, Chico? Mas às vezes o pessoal da parte técnica não acompanha. Às vezes em função da própria revenda, ou do dono da revenda, ou às vezes da pessoa não tá muito afim, não tá correndo atrás. Então tem que ter essa... Como é que você falou, Alex, no começo lá em off? O técnico tem... O vendedor tem que estar com o engenheiro debaixo do braço, né? É isso, né? Um diretor meu falava, o bom gerente comercial, o bom vendedor tem que andar com um engenheiro debaixo do braço. É isso aí, ó. É isso aí. O segredo é isso aí. É isso. Dica De ouro. Essa daí, anota aí. Essa é muito boa. E pegando essa dica de ouro, isso aqui muitas revendas eu sei que faz, mas pode ser também uma dica de ouro para muitos. O comercial tem sua importância. O cara tem ali alguns gatilhos de venda, tal, lógico. Só que o cliente final lá, ele dá mais autoridade para aquele comercial que tá ali vendendo, ou chega um engenheiro, chega um técnico e ó, isso. Cara, é a lei ali. O cara falou ali, ele vira até as costas pro vendedor. Fala, ô, Júlio, não, vamos lá. Thiago, vou falar em off pra você, tá? Mas geralmente, o cliente final em off, se ele tiver qualquer dúvida, ele espera o vendedor sair e fala: meu, agora fala sério, isso vai funcionar mesmo? Esse cara tá me vendendo ou vai funcionar mesmo? É verdade, isso é verdade. Chico, vamos lá. Como é que você acha aí, um pouco na linha que o Júlio comentou, da visão das revendas, Eu vejo que está melhorando bem, né, o nível técnico das revendas. Igual o Júlio falou, existe uma desproporção, às vezes uma sabe mais, uma sabe menos. O que eu daria de dica? Uma dica mais de gestão. A gente, para melhorar, a gente precisa de um tempo para pensar na melhoria. Então, o que eu imagino? Que, às vezes, a técnica fica muito no pré-vendas e fica muito preso no looping operacional. Tira 15 minutinhos, para falar tecnicamente, vamos fazer uma melhoria por semana, 1 hora, 15 minutos. Nessa 1 hora, a gente vai falar só de tecnologia e você vai preparar. Então, não dá para a gente ter um arsenal de YouTubes e treinamentos do Júlio se o técnico não tem 1 minuto para conseguir assistir também. Perfeito. Então a gente precisa criar gestão para a ciência técnica. Boa. Não só, a ciência técnica é pré-venda, deixa rodar lá como se fosse um pneu. Não, você tem que criar uma gestão para técnica de aprendizado contínuo. Cada semana vamos melhorar 1%. E aí o resultado vai vir. Porque assim, no automático a gente vai seguir sempre esse loop, a gente tá sempre dando continuidade para atendimento. E trabalho tem de 9 às 18, Sempre segunda vai a ter. sexta. É infinito. É infinito. O trabalho é infinito. Se você não parar... É isso aí. Se você tem não um momento da gestão, é o que o Chico momento falou. da gestão. Se você não forçar, não acontece. Isso estimula o setor técnico a ganhar conhecimento de gestão. Isso estimula o técnico, quando for fazer um atendimento fora, saber conversar comercialmente para até fazer uma venda. Então, assim, todo esse gingado de melhoria na técnica não parte só da parte técnica lá de circuito. Tem toda uma estrutura mental que você pode melhorar o setor, tecnicamente, e melhorar a equipe em geral, assim, a conexão com os outros setores. Então, acho que falta um pouquinho esse time de parar e conversar com toda a empresa. Ô Chico, sabe o que eu escuto muito? Eu não tenho tempo pra ver, eu tô sempre na correria. Essa é a desculpa que a maioria da galera dá. Tem muito conteúdo, mas eu não tenho tempo. Gente, tá lá o conteúdo. Você precisa pegar um tempo. Então a resposta do Chico de gestão é perfeita, na minha opinião. A gente tem que mudar um pouco o perfil de gestão. Me deu até um tapa aqui, hein, Chico? Pô. Não, tô aqui pra aprender. Eu falei que ia sentar aqui pra aprender. Rapaz! Não, mas tá certíssimo, certíssimo. Alex. Perfeito, eu concordo também com o Júlio. Vai me dar o tapa, com não. o Francisco. Não é nesse ponto. O nível realmente tem alguma disparidade entre o nível das revendas. Tem algumas que estão bem mais avançadas, mas na média tem melhorado bastante, tá? E na mesma linha do que o Chico vinha falando, né? Isso eu posso te falar com dados mensuráveis, tá? A gente fez uma rodada de treinamento
um tempo atrás numa determinada região, onde eu tinha uma demanda muito grande de acionamento para suporte. Era muito grande. Eu passava praticamente 80% do meu tempo dando suporte para essa região. A gente falou, vamos focar um tempo para capacitar esse pessoal. A gente foi lá, colocou primeiro, convencer os donos de revenda, o pessoal administrativo da revenda, da importância de parar a equipe dele por 3, 4 dias, que eu sei que isso impacta no dia a dia. Ninguém está com técnico sobrando, né? Mas parar aqueles 3 dias para receber aquele treinamento e fazer uma imersão. Foi feita uma imersão, legal. Paramos lá, colocou equipamento, repetidor, tudo, montar a mão na massa ali. Cara, caiu absurdamente a quantidade de acionamento. Ganhou 3, 4 dias. E digo mais, essas revendas, elas passaram a trabalhar com projetos mais complexos. Tá vendo a importância? Revenda que trabalhava ali somente projeto ponto a ponto, o técnico falou, poxa, mas é possível fazer isso dessa forma? É possível fazer isso dessa forma. Putz, isso daqui eu encaixo em 5, 6 projetos que estão rodando lá que a gente não tinha uma solução. Entendeu? Então, você empregar esse tempo, você investir esse tempo na sua equipe técnica, não tenho dúvida que vai refletir na qualidade da sua venda e na qualidade dos projetos que você vende. Perfeito. Entendeu? Você vai sair do nível do projeto básico e alcançar novos horizontes. Entendeu? E obrigado, Alex, concordo 100%, e não é porque a Hytera hoje está aqui na mesa, o que eu vou falar aqui, o mercado vai validar, né? Eu vejo também uma mudança de comportamento das revendas mais inclinada, até aquelas que ainda não sabem ou não conseguem, mas com uma visão mais inclinada para sistemas, para ponta a ponta é importante, é o arroz com feijão ali, Sim. mas saindo desse quadrado, e como eu falei, não é porque a Hytera está aqui na mesa, mas a Hytera tem um peso muito grande nessa evolução, nessa mudança de comportamento do mercado. A Hytera, na minha visão, no mercado, hoje ela molda a tendência. Ela tem um direcionamento para isso. Ó, vou dar outro comentário em off do Alex aqui. Há um tempo atrás, o pessoal deve se lembrar, a gente fez uma promoção, meu primeiro XPT. Nossa. Rapaz, como a gente promoveu lá o meu primeiro XPT, vendemos muito projeto para revenda que nunca trabalhou com qualquer sistema trunking. Então, assim, para nós foi uma satisfação muito grande, vem avançando. E aí eu acho que hoje, na minha modesta opinião, o XPT é o troncalizado mais popular e mais conhecido por causa disso. E vem crescendo cada vez mais. Vem crescendo. E vem crescendo. É a tendência, né, Alex? Essa tendência sem dúvida. Legal. E eu concordo plenamente, Júlio. Essa promoção que foi feita pela Hytera mudou o mercado de sistema troncalizado. Difundiu de uma forma absurda, assim. Porque se tinha aquela como pode dizer, falsa impressão que sistema troncalizado é só para projeto caro. Não é, cara. Ou complexo. Uma nuvem. É uma nuvem negra, ou extremamente complexo. Não é. E não é. Você falou trunking, tem gente que até treme. Né? Nossa, é troncalizado? Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou contra o comercial, que é a minha praia, né? O comercial, então, já vira logo, calma aí. Pô, não todos, né? Não todos, mas a maioria. Vamos colocar que a maioria, ou pelo menos era assim. Você falava trunking, a pessoa associa duas coisas, complexidade e custo. Exato. O XPT é democrático, ele é escalonável. Então você pode já entrar no sistema seu. Sim. E crescendo, começar um novo pequeno e crescendo também, ou já começar gigante. Então, assim, depende do projeto, o XPT vai encaixar. Porque ele é super escalonável. Você pode começar pequeno e crescer, ou já começar enorme. Eu vou pular até uma pergunta, Chico, porque em cima disso aqui que eu acho que também cai esse conceito aí da questão de, é custo tal. Importância de um site survey. Rapaz, Quem começa? Nossa senhora. Fica à vontade, vou nem botar a ordem, fica à vontade. É polêmico assim? Não é tão polêmico, existem algumas premissas básicas, tá? Vamos lá, eu vou tentar não ser polêmico e me apegar às premissas básicas. Tá, vamos lá. Vamos falar de site survey de rádio aqui, pessoal. Primeira coisa, né? Qualquer sistema, seja ponto a ponto, seja convencional, é entender a demanda do cliente, a primeira coisa. A gente costuma brincar, eu não quero encontrar um rádio ATEX na recepção de um hotel, gente. Se você conseguir colocar uma ATEX na recepção do hotel, parabéns, você é um gênio. Vendedor sensacional. Não, eu quero ver um rádio de entrada lá. Então, primeira coisa é colocar cada produto dentro da sua caixinha. Não vamos vender alguma coisa... O braço é no lugar do braço. Exatamente. A perna é no lugar da primeira perna. coisa. Outra coisa, fazer o que o Alex colocou ali, aquela dica ali, levar o engenheiro embaixo do braço, o técnico embaixo do braço. Pra quê? Pra saber se a solução comercial casa realmente com aquilo que o cliente precisa. Quem vai validar isso? O técnico,
o engenheiro. Então ele vai validar isso aí. Então, passo número 1, passo número 2 está dado ali. Depois, vamos validar essa informação com o fabricante, com o distribuidor. Ô Lex, ô Chico, tô chegando com essa solução lá, é isso aqui mesmo, cara? Eu oferecer isso aqui, é isso aqui? Não simplesmente joga a proposta e salve-se quem puder lá. Não, é fazer sempre com cuidado. E se for a campo, vamos fazer as medições. De repente levar um equipamento, um monitor de serviço, um watímetro, levar alguns equipamentos para fazer medição. O próprio rádio com teclado e display faz medição de sinal, gente. Então, sabe, são premissas bem básicas que tem que acompanhar o processo de survey. O site survey, claro que ele vem antes, mas vamos considerar que isso aí é uma entrega técnica, né? Você Com vai, certeza. Nesse último webinar que você fez dos POCs, aliás, já dando um gancho aqui, quem não assistiu, assiste, que tá bom pra caramba, né? Você tem um momento do webinar que você fala assim, gente, vocês não vão entregar o POC lá no lobby do hotel e virar as costas, né? Pô, vamos fazer o... Eu falei, cara... Ô, Thiago, aquilo ali foi caso de insucesso. Insucesso. Por quê? Teve uma revenda que ganhou o projeto, o comercial mandou muito bem, convenceu a rede de hotéis ali a trocar um sistema convencional que não estava operando legal, e ele colocou o POC. Só que qual que foi o problema? Ele pegou um chip de celular dele, testou na recepção que o sinal estava voando, funcionou, falou, o cara colocou o pedido lá de sei lá quantas centenas de unidades e saiu distribuindo. Gente, vamos lá. Nossa, vou fazer survey de POC. Vamos lá. Survey de POC. Survey de POC. Primeiro passo, gente. POC não faz autenticação. O que é autenticação? Logar com o Facebook, logar com o Google, colocar conta de e-mail. POC não faz isso. Então você tem que pedir para o seu TI criar uma sub-rede que não tenha isso. E o passo número 2, Thiagão, enquanto você está conversando na recepção, você tem que mandar o técnico subir andar por andar, quarto por quarto, e ver o sinal de Wi-Fi se o sinal está satisfatório, para saber se de fato vai atender. Se não, fica até a dica aí, pessoal. Vende depois uma ampliação de Wi-Fi, de rede pro cara, e entrega o negócio agregado ali para ele. Tá? Sem isso aí, esse survey não vai rolar. Às vezes o pedaço que está sem sinal nenhum é o que mais opera. Exatamente. É o que mais precisa da operação. E não tenha dúvida, a culpa não vai ser da Vivo, da Claro, não, a culpa vai ser do rádio. Até porque entrega a solução completa ali, né? Você está entregando a solução. Exatamente, né? É você que vai ser o responsável aí. Então, legal. Agora eu entendi porque que tu deu aquele recado. Eu olhei assim, eu falei, gente... É porque é geral aquilo ali. E outra, não é a primeira vez que acontece. Eita, ferro. Chico, site survey, a importância, dicas aí, como o Júlio também deu aí algumas dicas. Eu vou complementar o Júlio, porque ele já deu uma explanou aula bem, aqui, já né? explanou bem. Mas a economia no começo pode gerar custo no fim. Boa. Então, se a gente não fizer um site survey caprichado, a gente pode ter muito retorno para poder conseguir cobrir toda a área. Então, assim, vamos caprichar no site survey, porque a gente vai entregar o melhor produto e custo-benefício. E o momento do site survey é de você chegar no cliente, conversar com ele, falar, e como está a sua operação, hein? E aí você vai mudar a entrega. Às vezes você está esperando entregar um produto A, mas o cliente está sonhando com C. E o cliente final, ele adora a tecnologia. Ele vai chegar lá pro chefe dele e vai falar assim, tô conhecendo o sistema novo da Hytera, o Chico veio aqui, o Alex veio aqui, o Júlio veio aqui, são caras da Hytera, conversaram comigo, Enche então até o peito, né? ele enche o peito, ele gosta de falar com você e ele vai entregar o que ele precisa da operação. Então, onde você às vezes está achando que vai entrar um rádio de entrada, o cara está esperando um sistema. E só precisava de alguém lá e comunicar isso para ele. E eu sempre falo, se você não for o primeiro a comunicar isso, que tem uma tecnologia nova para o seu cliente, vai ter alguém que vai ser primeiro antes de você. Então vai lá, chama o engenheiro, chama o técnico, o chaveirinho, igual o Alex falou, vão junto, conhece as dores do cliente, conhece a pessoa decisora, que também é importante, porque você vai ter que levantar quem que decide e quem opera. Legal. Às vezes o decisor ele é o cara que vai pensar mais numa coisa e o cara da operacional vai pensar em outra. Então você vai ter que entender a logística de como oferecer. O speech para cada um deles. Você ter o time, a forma de convencer ou de passar a mensagem ali, né? Mensagem cada um deles. Uma coisa é você falar para um gerente operacional. Você tem que abordar o que aquilo vai agregar na operação dele. Outra coisa é você falar com um cara que é do financeiro. Você tem que mostrar o que aquilo vai gerar de economia para ele. Maneiro demais, Alex, que tu tá falando, porque o site survey, na minha cabeça, claro, é a questão do levantamento técnico, como vocês passaram, mas olha o que o Alex está posicionando aqui também, sobre pessoas. Sim. Você faz um site survey para falar, pessoa, como é que é, Alex? O engenheiro, você vai falar pro engenheiro você vai falar uma linguagem
mais voltado para engenharia. Por exemplo, algumas grandes empresas, quem é responsável pela parte de radiocomunicação é o pessoal de TI. O que eu vou falar com esse cara? Eu vou falar sobre XNMS, que é o que dá a gestão, que dá visibilidade de como a rede dele está trafegando, que ele consegue ter uma previsibilidade de se está tendo muito alarme, se está tendo canal ocupado, ferramentas de gestão, que é o que encanta o pessoal do TI. Eu falo de rede, né? Com o cara da operação, eu vou mostrar main down, eu vou mostrar lone work, eu vou mostrar acionamento remoto, porque é o que vai encantar a operação, que vai resolver a dor de quem está na operação. E para um cara do financeiro, eu vou mostrar o que aquilo tudo vai gerar de economia em relação ao que ele tem hoje. Aqui a gente acabou de ter uma aula comercial Sim. na mesa técnica. Mas porque realmente, às vezes você quer falar o mesmo argumento de vendas, vamos chamar assim, deixa eu virar aqui pro meu mundo. Porque é o mesmo produto, é o argumento de vendas, você quer falar pro financeiro a mesma coisa, pro operacional a mesma coisa, o engenheiro, o TI, mas cada um é uma linguagem. Exatamente. Pô, muito legal. Aproveita o recurso da visita para usar pro comercial. Por que não chegar no cliente e criar um analítico de como ele funciona, do que ele precisa? Cada visita vai lá, anota, no fim do ano você faz lá, sua tabelinha de analítico do cliente está pronta. Então sempre aproveita um recurso para tirar as informações tecnicamente. Não deixe de fazer vistorias, não deixe de fazer analíticos técnicos quando você está gastando um recurso. Legal. Então isso que é super importante, capacita, chama um engenheiro, chama alguém. Eu acho que a área técnica não é só engenharia, existe gente técnico do financeiro. Sim, Existem pessoas muito técnicas administrativas. Então é importante ter uma pessoa técnica na hora de decidir qual vai ser o sistema. Show de bola. Gente, faltam 9 minutos. O Rapaz, negócio é rápido demais. Mas eu pulei até umas duas então, aqui, então acho mas... que então vai ter que ser episódio 1, temporada 2. Verdade. Mas vamos lá, eu não quero algumas aqui, não posso deixar de passar. Se der, a gente volta aqui para algumas outras. Manda bala. Algum suporte técnico que tenha que tenha tido um desfecho aí engraçado, fora do comum, tem pouco tempo aqui, mas dá pra gente... Não era esse o censurado que você falou? Não, qualquer coisa a gente no corte lá, bota algum assim que vocês lembrem aí que possa... Eu vou contar um rapidinho, engraçado. Vamos lá. Foi bem engraçado esse aqui, tá? Teve final feliz, mas foi engraçado. Rapaz, peguei avião, horas de voo, você já sabe que não tá em São Paulo, né? A história horas de já voo. começou de suspense, é engraçado. Mas é engraçado, engraçado. Horas de voo, o cliente tava esperando no aeroporto, dali já pegamos estrada. Mais 4 horas de estrada, vambora. E ele vai comentando do defeito da rede, do problema. Não, vamos lá, vamos resolver, né? Chegou lá, Thiago, lugar de difícil acesso, tem que subir mais um morro. E aí, conforme ele vai chegando perto do local, todo mundo que é técnico, instalador, a gente tem um cacuete. A gente começa a olhar, cadê a torre? Quantas antenas tem, o que tem, já quer medir sinal, já quer apertar o PTT, já quer começar a sentir o negócio como é que tá. Eu fui chegando próximo do site, a torre muito pequena, quase nada de antena, não condizia muito com o diagnóstico com o que ele tava me passando. Chegou lá, entrei numa casinha assim, um negócio assim horrível, estrutura fraca, tudo meio largado ali. Cheguei ali, era um defeito de rede, né? Então, cadê o link de dados? Aí o cara olhou pra mim assim... Que isso? Fez uma cara de suspense. Aí eu entendi que talvez o cara só esteja me levando ali, né? Aí eu comecei a olhar, né? Não tem cabo de rede, não tem link de dados. Aí eu olho, não tem switch, não tem nada. Eu olhei e falei, amigo, como é que esse equipamento linka com o restante lá? Meu Deus. O cara me mandou uma dessa. Ô, Julião, é que a gente ouviu falar que a Hytera faz link via wireless e via rede. Então a gente achou que era só ligar esse aqui que via RF ele ia linkar lá na rede. Meu Deus. Sabe? Isso não é engraçado, isso é suspense. Eu viajei horas. Aí eu saí da casinha. Eu não sei, eu vou perder meu réu primário, cara. Não é possível. Não é possível, não é hoje, cara. A revenda, óbvio que não vai falar. A região também nem pode, né? A região, nem a região pode. A região já vai acusar quem é. Já vai acusar quem é. Já vai acusar quem é. Assim, foi terrível, Thiago. Foi terrível. Mas depois a solução, basicamente... Cara, fez o que tinha que ser feito. Era muito simples a solução, mas assim, o engraçado foi a viagem, o diagnóstico. E assim, o espanto da revenda em... Nossa, isso não linka via RF, assim, tipo mágica? Era só ligar o equipamento que falava.
Rapaz, nós estamos em 2025, o negócio desse acontecer Nossa! é terrível, é terrível, é terrível. Boa, Júlio. É terrível. Chico, tem alguma? Porque essa foi meio engraçada e trágica ao mesmo tempo. Mas eu acho que resume em perrengue, né? Perrengue, sempre perrengue. Sempre perrengue. Tem história de perrengue, tem uma engraçada, mas vou colocar recente também, né? A gente foi fazer um site survey, a revenda me convidou pra ir junto, pra gente escolher o sistema, tudo, né? E a gente entra normalmente em espaço confinado, né? A gente tenta andar arrumadinho, mas entramos em espaço confinado. E aí eu lembro que tinha, né? Os bichinhos lá, as baratinhas, os monstrinhos lá, e a gente passa, né? Próximo, e a gente não tá acostumado mais a ficar perto dos bichos, né? Aí, de repente, a gente olha numa escada, tá eu, né, o pessoal da revenda, e eu olho, caramba, é um bebê reborn ali parado na escada? Ué? Não é possível, né? O bebê reborn. Não era o bebê reborn, não, um bicho desse tamanho, era uma ratazana. Que isso? E eu, né, feroz, assim, com medo, não pude demonstrar que eu tava com medo da ratazana, né? E aí eu... Tá vendo a ratazana ali? A gente vai ter que... E ela te olhando, ela te olhando. Tava me olhando. A gente vai ter que passar por ali. Ah, é o Mickey. Que Ele isso? não faz nada. A gente Já tá falou o nome, acostumado. já tá Pelo tamanho acostumado. também dele, né? Já Já dava é da casa. Já é da casa. Ah, tá. É o Mickey. Passei do lado. Então, Porra, assim... a gente começando o episódio dando um incentivo pros técnicos, os técnicos ouvindo isso aí, eu pensando, meu Deus, mano. Agora você assustou todo mundo. O Mickey foi bebê reborn. Bebê reborn. Mas tem... resumindo em perrengue, assim, as coisas É engraçadas. perrengue, mas assim, claro que na hora a gente passa por isso aí, mas é história, né? Porque tudo história. Agora é engraçado. agora é engraçado, é. Senão fica sem graça, né? A vida fica sem graça também. Alex, e aí? Algum bebê reborn? Algum sistema espiritualmente linkado? Não, mas tem algo bem assim, peculiar também. Durante um tempo, uma empresa que, inclusive, o Júlio também trabalhou, uma empresa que tinha muitos sistemas troncalizados. E eu era responsável por atender o contrato que ele tinha com a companhia de energia do interior de São Paulo. E um dos sites, e eu trabalhava em regime de sobreaviso, então, madrugada dentro, às vezes era acionado, né? E um dos sites, ele ficava ao lado de um cemitério. Ao lado, assim, parede com Oh, cemitério. meu Deus. E o meu parceiro, um técnico, meu corajoso, não, tudo, sabe, aquele brabão, machão, não sei o quê. Aí, beleza, a gente tá lá fazendo atendimento na madrugada, saiu, deslocou até Boituva fazendo atendimento. Aí, eu tô lá dentro mexendo no sistema, e aí eu tô escutando o pessoal da companhia elétrica falando que estão fazendo a movimentação na região, que iria desligar a energia, né? E o técnico lá fora. Aí daqui a pouco, ele falou, a gente vai desligar a energia, falando no rádio. O outro técnico que estava comigo, ele não estava ouvindo. Aí desligou a energia. Cara, não deu 30 segundos e tava do meu lado aqui assim. Mó sinistro, apagou tudo, vou ficar lá fora não vou ficar lá do lado do cemitério não, tô fora. Esse aí é preferível o bebê reborn. O rato é tranquilo, o cemitério... Tô fora. Boa. Mas é o que o Chico falou, Alex contando isso aí, são os perrengues, né? São os perrengues que você passa... Quem já teve experiência aí subindo num site, Sim, à com noite, certeza, pra ver com uma certeza, repetidora, com pra certeza. uma torre, são esses perrengues, mas depois vira histórias, né? Vira coisa. Eu lembrei aqui, vocês contando isso aí, minha época de técnico aqui que eu revelei, né? Esse não foi nem tão engraçado, foi até muito perigoso, mas depois tu lembrando, fala, a gente descendo de um site com um golzinho, né? Aí, esburacado pra caramba e tal, o tanque tava cheio por sorte, bateu e a borrachinha do combustível arrebentou e começou a sair combustível, né? E a gente, e o ponteirinho, né? A gente vai ter que correr pra chegar lá, pelo menos no pé, que não tem nada, não tinha sinal, não tinha nada. E a gente indo lá. Quando chegou lá no final, já quase, ainda saindo um pouco, quase na reserva, cara, na época, o outro técnico que tava comigo, nervoso e tal, já na estrada, já conseguiu descer, cara, ele pegou um isqueiro, que ele queria ver onde... Meu embaixo. Deus! Quando ele pegou o isqueiro, e eu não notei. Meu o outro Deus. auxiliar, o garoto que era auxiliar, falou: tu tá maluco? Não vou nem falar, quase falei o nome dele aqui. Tá maluco? Ele ainda tá no mercado. Aí ele, o que foi? Que ele tava nervoso mesmo, ele era o responsável. Ele, pô, tu vai acender um isqueiro no carro. Cara, imagina a loucura que dá aquilo ali. Nossa. Mas são os perrengues. Isso não foi nem muito engraçado, mas assim, a gente lembrando, fala, cara, quanto perrengue a gente já passou nesse... passa. O tempo técnico seu foi intenso, hein? Por isso que eu saí fora. Falei, não, velho. Por isso que eu saí fora. Pessoal,
Estamos encerrando aqui mais um episódio. Tive que quebrar aqui agora por causa do tempo aqui. Mais uma vez eu quero agradecer cada um de vocês aqui, Alex, obrigado, Chico, obrigado, Júlio, obrigado. E deixar vocês aí, vai ter o episódio 2, porque faltam umas perguntinhas aqui. Vai ter que ter episódio 2, com certeza. Umas considerações finais rapidinho, que vocês fiquem à vontade aí, falar da Hytera, do Júlio, do GRS, do Chico, Alex, com a 3R lá. Legal, tchau. Primeiro, cara, agradecer aí pelo convite, o Alex, o Chico aqui, agradecer a todas as empresas que disponibilizaram o nosso tempo para estar aqui, para passar informações, esse bate-papo gostoso que você faz. Parabenizar você, Thiago, pessoalmente aqui, pela iniciativa do PTT Cast, tá? A gente sempre fala muito do webinar da Hytera, mas o PTT Cast, cara, é muito bacana a ideia, a gente gosta muito, a gente vê com muitos bons olhos. Eu já falava várias vezes ali em off pra todo mundo, cara, não vai ter técnico lá, nunca tem engenheiro lá. E muitas revendas me pedem, me cobram. Cara, eu falei, não, eu segurando, né? Eu tô segurando, mas obrigado, então, assim, parabéns mesmo, continue assim, conte com a gente aí pra futuras demandas, pra futuros, então, muito legal. Um recado, gente, acompanha a gente aí, o que a gente puder fazer de produtivo para vocês, entregar mais treinamento, entregar mais solução para trabalhar cada vez mais junto. E é sempre um prazer encontrar vocês, porque muitas vezes tem a troca visual ou de webinar, mas quando a gente encontra o pessoal é tão diferente de ter o corpo a corpo ali, eu gosto bastante. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí e deixar um abraço para todo mundo aí. Obrigado, Júlio, obrigado, Hytera. Vou trazer o Flávio aqui, hein? Ele vem, hein? Olha aí. Chama Flávio, recado aí, Flávio, pra você, hein? Já tô convidando aqui ao vivo. Legal. Chico, vambora. Tiagão, parabéns também do PTT Cast. Obrigado, meu amigo. Eu acompanho sempre temas bem relevantes e importantes para o mercado. Fiquei muito feliz em ter convidado para estar nessa mesa com vocês três, fico muito contente. E recado para os amigos, né? Eu acho que tudo que a gente passou aqui, a gente espera que vocês levam como conhecimento para o dia a dia. E dentro dos projetos novos, das ideias que vocês precisarem, eu como representante da GRS aqui, eu fico à disposição para a gente poder entregar para vocês o melhor produto, a melhor solução. E se vier algo novo, tecnologia nova, conectividade também, pode contar com a gente, pode chamar. A gente está trabalhando na integração de vários sistemas junto com a Hytera para poder estar entregando para o seu cliente final um projeto mais customizado. Então, assim, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de customizar os projetos, a gente está disponível para vocês. Tanto eu quanto toda a equipe técnica e comercial da GRS, a gente está aqui por vocês. Então, fica esse abraço para vocês aqui que estão acompanhando. Boa, Chico. Obrigado e agradecer também ao pessoal da GRS lá. Muito obrigado, Chico. Alex, meu amigo. Eu também faço das minhas palavras, as palavras dos meus pares aqui. Gostaria de agradecer, parabenizar pelo PTT Cast. Obrigado, tá? Realmente é algo que traz um novo ar para esse mercado, né? Esse mercado é um mercado que ainda tem tá começando a mudar um pouco agora, mas tem muita gente muito tradicional ainda, então você trazer uma nova forma, uma nova abordagem, trazendo uma linguagem para esse pessoal que está chegando agora, que gerar essa curiosidade, é a linguagem que esse pessoal mais novo que a gente quer atrair para esse mercado, que eles estão mais habituados. Eu acho isso muito legal, entendeu? Então, parabéns. Obrigado, pelo projeto, pelo programa que você tem, né? E agradecer também o Júlio, agradecer ao Francisco, pelo Júlio por ter me convidado diretamente, né? Você também por ter me convidado. E mandar um abraço pro meu time lá, pro meu pessoal da 3R, mandar um abraço pro meu time técnico e dar também um abraço pro pessoal das revendas e dizer que a gente está sempre aqui na 3R, sempre à disposição também para ajudá-los no dimensionamento de projetos. A intenção é facilitar a sua relação com a tecnologia Hytera e facilitar a sua interação com o seu cliente para entregar um produto e uma solução otimizada. Boa, obrigado, Alex, e obrigado também à equipe também da 3R. Então estamos encerrando mais um episódio do PTT Cast. O recado que eu fiquei de dar no final é que vamos iniciar uma... Vai ser só um spoiler, não vou falar o que é, mas uma novidade aí no mercado. Opa! A gente gosta muito de inovação. Toquem os tambores. Então, vai ter uma coisa aí, ouso a dizer que vai ser muito diferente e único, por enquanto, no Brasil. Então, aguarda aí que vai vir coisa nova aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, Hytera. Valeu. Obrigado. Bora!